Boa noite. Há um texto na Bíblia muito especial, onde nos é apresentado uma escolha muito importante. Gostaria de ler os versículos que se encontram em Josué 24, versículos 14 a 15. Josué capítulo 24, versículos 14 a 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com integridade e fidelidade. Deitai fora aos deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra estais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nesse presente texto, nós temos um momento muito especial da nação de Israel. Uma decisão estava sendo tomada. E essa decisão implicava não apenas no futuro de uma família, mas no futuro de toda uma nação. Aquela decisão poderia influenciar e desencadear muitas bênçãos para sucessivas gerações. Josué, o grande líder que conduziu o povo na terra prometida, já estava bem velhinho, próximo dos seus 110 anos. E nesse momento, num momento difícil para aquela nação, ele se coloca diante de Israel e toma uma decisão muito importante na sua vida. Uma decisão que influencia não somente aquela nação naquela época, mas sucessivas gerações. De acordo com o texto bíblico, nós temos o registro de uma escolha muito importante. Prestemos bem atenção nas implicações dessa escolha tão importante. Primeira consideração é que essa escolha é um imperativo. A palavra que destaca é escolhei. Essa é a forma como o verbo está apresentado aqui. Um imperativo, uma ordem. Não era uma questão do povo pensar, mas o povo necessitava de tomar uma decisão. Essa palavra soa forte, essa palavra não deixa dúvida. Não pode haver indiferença, não pode haver comodismo, não pode haver em cima do muro. Nós temos que tomar uma decisão. Você, todos que estão nos ouvindo, vocês são chamados a uma decisão como eu também sou. Vivemos num mundo em que nós precisamos escolher o que nós queremos fazer da nossa vida. De uma forma mais especial, a quem nós vamos escolher para ser o Senhor das nossas vidas. Na palavra de Deus nós encontramos sempre duas opções. Nós temos o registro de dois caminhos, Podemos escolher o caminho estreito, que leva para a salvação, ou o caminho largo, que conduz para a perdição. Nós temos dois senhores a quem nós podemos servir, e não podemos servi-los ao mesmo tempo. Nós servimos ao mundo, nós servimos às riquezas, ou nós escolhemos servir a Deus da forma mais humilde possível. E esses dois caminhos, eles levam a dois destinos diferentes. Destinos que nos aguardam, ou na presença ou na ausência de nosso Deus. Aqueles que servem a Deus no caminho estreito, com certeza alcançarão a vida eterna. Mas aqueles que optam por servir a este mundo, a Satanás, aqueles que escolhem o caminho mais fácil, infelizmente, o destino que os aguarda é o inferno, o distanciamento da presença de Deus. Nós temos que escolher, nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. Há um personagem na Bíblia chamado Simei. E a gente sempre diz que existem cristãos como Simei. Simei, ele era um habitante na época do rei Davi. Certa vez o rei Davi teve que fugir por causa do seu filho, que estava ocupando o seu trono. Davi, humilhado, estava fugindo e encontrou com este homem, Simei. Simei excomungou, espraguejou, fez tudo o que queria, acabou com Davi. Davi foi embora, partiu. Mas num determinado tempo, ele foi vitorioso e ele retornou.
E quem que ele encontra lá? Bajulando, pedindo perdão, prometendo tudo. Lá estava Simei. Davi não fez nada, mas o filho de Davi fez. Nós lemos que a história diz que Simei teve a sua cabeça cortada. Esta é uma triste história, mas existem muitos crentes como Simei. Um dia escolhe isso, outro dia escolhe aquilo, um dia está lá em cima, está de bom humor, está espiritual, outro dia está na lama, na sarjeta, não tem vontade de ir à casa do Senhor, não dá um testemunho, vive assim. São os crentes Simei. Nós precisamos definir, nós precisamos ter certeza daquilo que nós queremos para a nossa vida. Então nós temos que escolher. E a escolha não é uma escolha que pode deixar para depois. A segunda verdade que nós lemos é o seguinte: escolhei hoje. Não é para amanhã, não foi para ontem. A nossa escolha, ela tem que ser urgente. Não podemos procrastinar, adiar, deixar para depois. Nós temos que saber o que nós queremos para a nossa vida. Nós temos dois personagens na Bíblia bem contrastantes. Nós temos lá no Velho Testamento a história de Ló, da esposa de Ló. O Senhor enviou 2 anjos para tirar Ló, suas 2 filhas, sua esposa, de Sodoma e Gomorra, porque aquela cidade seria destruída. E os anjos permaneceram ali naquela noite, avisaram. De manhã, eles demoraram para sair. Os anjos tiveram que pegar Ló, sua esposa, suas filhas, pegar pela mão e arrastar para fora da cidade. E deu a ordem para que não olhasse para trás, mas nem parassem. Num dado instante, a esposa de Ló para e olha para trás e é transformada numa estátua de sal. Para que isso? Ela não sabia o que ela queria para a vida dela. Diante dela estava a promessa da bênção, da libertação de Deus. Mas ela não, o coração estava preso naquela cidade maldita, perversa. E podemos dizer que juntamente com aquela cidade ela foi destruída também. No Novo Testamento nós temos um outro personagem, nós temos Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus, colocou-se estrategicamente camuflado sobre uma árvore. E de repente o Senhor passando por Jericó, exatamente ali, ele sabia que Zaqueu estava ali. Ele olha para cima e convida Zaqueu para descer, porque ele queria ir para a casa de Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com toda a alegria na sua casa. E quando Jesus chegou lá, Zaqueu decide eliminar tudo aquilo que não estava correto na sua vida. Ele promete dar a metade dos seus bens para o pobre e restituir se alguém ele tivesse defraudado até 4 vezes mais. Olha, uma atitude de uma pessoa que reconheceu o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e deixou que ele ocupasse o coração da sua casa, né? Então é muito importante. Um homem decidido, sabia o que queria para a sua vida. Mas muitos estão como a mulher de Ló, perecerão. Outros, como Zaqueu, alcançarão a bênção de ter Jesus na sua vida e ter uma transformação completa. Toda escolha tem uma alternativa. E Josué dá alternativa para aquele povo. Escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses que serviram vossos pais da além do Eufrates, no Egito, ou então vocês escolhem a Deus. Na verdade, aquele povo estava envolvido com uma imensidão de Deus. Quando a gente pensa da além do Eufrates, a gente lembra do patriarca, do pai daquela nação, do pai daqueles que têm fé, do servo Abraão, o amigo de Deus. Tudo começou com ele e a sua esposa. Eles foram chamados daquela região de Ur dos Caldeus. Enquanto eles moravam lá, haviam deuses. Havia o deus padroeiro daquela cidade de Ur, Naná, a divindade lunar. Ali na grande cidade Babilônia, havia o padroeiro daquela cidade, no mosaico, a padroeira era a deusa Estar, a deusa protetora daquela cidade. Então, quando lá no Egito eles experimentaram muitos deuses, ali eles conheceram uma quantidade enorme de deuses, Amon, Tifon, Beuzebu, Deus Ra, Ísis. Aqueles deuses eles conheceram no Egito ali. Já no deserto, eles conheceram outros deuses, dos amalequitas, dos moabitas, dos amonitas, tiveram contato com essas divindades também. Agora, o povo estava em Canaã e ali haviam 7 populosas nações, como os cananeus, amorreus, jebuseus e
tantos outros deuses. Ali nós temos Baal, nós temos Maloque, a quem eles sacrificavam crianças. Ali nós temos Astarote, deusa da fertilidade. Gente, Deus demais. Sabe, uma montoeira de deuses. Deuses antigos e deuses novos. Mas havia um Deus, o Deus verdadeiro. Aquele que havia tirado aquela nação do Egito de forma milagrosa e poderosa, conduzido por um deserto escaldante de forma magnífica, onde as suas vestes não se envelheceram, os seus calçados não estragaram, eles foram conservados em todo aspecto. E eles deveriam escolher entre todos aqueles antigos e novos deuses ou o Deus verdadeiro que os havia conduzido até aquele lugar. Essa era a decisão. Josué exigiu que eles decidissem a quem eles deveriam servir. Tinham que escolher. A opção era esta: escolhia aos falsos ou ao Deus verdadeiro. Era uma mensagem difícil. Me lembro de uma ocasião em que o Senhor Jesus proferiu um sermão muito difícil no Evangelho de João, capítulo 6. E no finalzinho daquele discurso, não restava quase ninguém. No início tinha muita gente, mas no finalzinho somente os discípulos estavam ali. E aproveitando a deixa, o Senhor perguntou: vocês não querem aproveitar e ir embora também? E Pedro falou: não, Senhor, de forma alguma. Para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Para quem iremos nós? Jesus é a nossa única esperança. Nós temos que escolhê-lo, mas de forma definitiva, claro, para que as nossas vidas, nossa família, nossa nação, nossa igreja seja abençoada. Esta é a escolha certa. Toda escolha tem um preço. Não é fácil, nós sabemos disso. Josué, diante daquela nação, não facilita muito as coisas. E ele coloca essa situação, que eles tinham que escolher. E o povo toma uma decisão, fala: não, nós queremos escolher a Deus, nós vamos servir a Deus. O povo levanta e diz isso. Nós vemos no versículo 16, então respondeu o povo e disse: longe de nós que abandonar o Senhor para servir outros deuses. Mas Josué conhecia aquele povo, Josué sabia da fraqueza daquele povo. E ele olha para aquele povo e ele diz o seguinte: vocês não podem servir a Deus, não tem jeito. Olha, não tem jeito, vocês não podem servir a Deus, por quê? Porque quando vocês abandonarem a Deus, Ele vai abandonar vocês também e vocês vão cair numa situação muito pior. Não é só falar que vai servir, certo? E o povo fala: não, nós queremos servir a Deus. Então Josué fala o seguinte: olha, vocês precisam fazer o seguinte, vocês precisam deitar fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus. Não é só dizer. Eles tinham que fazer alguma coisa, tinha que ter uma atitude. Josué mostrou, primeiramente, a santidade de Deus. Deus é santo, Deus é zeloso, e não vai lá para vocês servirem, não. Vocês não vão conseguir, porque vocês estão envolvidos demais com esses ídolos. Então ele mostrou a santidade de Deus, porque sem a santidade não podemos servi-lo. Mas ao mesmo tempo, Josué mostra que a consequência de tudo isso, de toda essa pecaminosidade, é o abandono de Deus, e eles iriam cair numa situação muito pior. Mas ele dá uma lição prática: então vocês lancem fora os deuses, vocês tomem uma atitude. Se vocês tomarem essa atitude, lançar fora, de mudar de vida, então vocês podem servir a Deus. Então é muito importante isso. Não é só dizer que é crente, que passou para a igreja, nada disso. Tem que haver mudança de vida, tem que haver transformação. A Bíblia fala: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então isso é muito importante, certo? A nossa decisão acompanhada de uma atitude prática na nossa vida, de uma mudança completa, certo? E eu me lembro, que eu sempre assisti uma televisão e via um padre lá carregando um oratório. Tem um padre que onde ele vai carrega aquele oratório, uma caixinha com uma cruz em cima, com uma portinha, e lá dentro, cheio de santo, imagens, que objetos de culto, chama-se oratório. E eu fico pensando que nas nossas vidas, nós também temos oratórios também. E lá dentro, alguns deuses que nós não lançamos mão deles para jogar fora.
deuses da permissividade, da frouxidão moral, Deus do comodismo, da mentira, Deus da maledicência, do consumismo, do egoísmo, da avareza, da carnalidade. Deuses que existem e fazem de nós um oratório ambulante. O que nós temos que fazer? Quando nós aceitamos a Cristo, o Senhor Jesus, nós temos que deitar fora tudo isso, nós temos que lançar. Não dá para conviver tudo isso, colocar o Senhor Jesus como se fosse mais um. Tem que esvaziar, tem que lançar fora esse oratório e deixar que Cristo ocupe o nosso coração, seja Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele não pode conviver com outros deuses. Nós temos que escolher isso. Então há um preço a ser pago. É uma mudança de vida, é uma entrega total ao Senhor Jesus Cristo. Toda decisão precisa de sabedoria para nós escolhermos certo. E olha a sabedoria na escolha de Josué. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia é esse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué era o herói da fé, o comandante, está na galeria dos heróis, certo? Um homem sábio, um chefe de família. Como ele liderava bem a sua família, ele também liderava a sua nação. Isso é importante, gente. Gente querendo conduzir uma nação não conduz bem nem a sua própria família. Então é importante isso, nós conduzimos nossa vida, nossa família, na igreja e na sociedade. Agora, nós vemos dois grandes princípios aqui nessa sabedoria de escolha. Olha o versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor, serviu com integridade e com fidelidade. Duas coisas, integridade e fidelidade. Integridade é o nosso testemunho, fala mais alto. Você quer que o menino vá para a igreja? Quer? Mas como se em casa você não trata com amor, não trata com carinho, não tem um bom relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, não convive bem com seus filhos, mas chega domingo, quer que todo mundo vá para a ceia, vá para a igreja, esteja todo mundo ali? Não tem condição, hein? Se não houver um bom testemunho, você não vai conquistar nunca. As pessoas não vão reconhecer o Senhor Jesus pelo seu testemunho, é um fiasco. Então precisamos ter um bom testemunho, ter uma vida íntegra diante daquelas pessoas que estão ao nosso redor e que nós, de certa forma, temos influência e queremos vê-las na presença de nosso Senhor. Integridade e fidelidade. O que é fidelidade? É empenho. É empenho. Você vai fazer de tudo para que aquelas pessoas que você deseja, que você ama, elas possam conhecer o Senhor Jesus. Me lembro de um caso de uma menina que não queria ir nas conferências da igreja, não queria de jeito nenhum. E o pai queria uma conferência bem evangelística, queria que elas fossem, e ela falou: eu não vou, papai, eu não vou porque não tem roupa. Eu não tenho, estou com vergonha, minha roupa está partida. E eles eram pobres, com muita dificuldade. E o pai conversou com a esposa e eles resolveram fazer um sacrifício lá e compraram duas mudas de roupa e a menina pôde participar daquela série de conferências e exatamente naquela ocasião aquela menina rendeu-se aos pés do Senhor Jesus, aceitando como seu Salvador. Então, sabe, tem que fazer alguma coisa, nós temos que nos esforçar, nós temos que bancar, nós temos que patrocinar, nós temos que pagar o preço para que de alguma forma os nossos filhos tenham um contato, pagar acampamento, comprar Bíblia, sabe, investir neles, entendeu? Não investir no mundo, investir na nossa família, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, para que elas possam estar diante de nosso Senhor Jesus e assim aceitá-lo, conhecê-lo e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Muito importante isso. Por último, os benefícios de tão importante escolha. Nesse capítulo mesmo, antes dos versículos que nós lemos, nós temos aqui a descrição de como Deus conduziu esse povo. Certo? Moisés descreve que Deus conduziu aquele povo de uma forma maravilhosa. Quando o povo saiu do Egito, o Mar Vermelho se abriu e o povo passou como um tapete e fechou para os egípcios. Chegaram num lugar onde não tinha água potável e lançaram um galho e aquela água se tornou doce, própria para consumo. Depois, durante 40 anos, o povo peregrinando, de dia uma coluna de nuvem aplacando todo o calor, de noite uma coluna de fogo clareando tudo, aquecendo aquele deserto, para que o povo pudesse, ou mesmo até caminhar à noite. O maná caía todos os dias, o povo só deixou de colher o maná quando já estava na terra prometida e que colheram o primeiro fruto. Então, Deus foi maravilhoso. E olha esse texto aqui, o versículo 12. Enviei vespões adiante de vós,
que os expulsaram da vossa presença, bem como aos 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra que não trabalhaste, a cidade que não edificaste, e habitais nela, comei das vinhas e dos olivais que não plantaste. Então veja bem, como Deus cuidou e deu tudo para aquele povo, e Ele continuaria fazendo o mesmo, Ele continuaria cuidando daquele povo, apenas se aquele povo decidisse escolher ao lado do Senhor. Nós temos que confessar o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. A Bíblia diz que aqueles que confessam a Cristo diante dos homens, Ele nos confessará diante do Pai e diante dos anjos. Nós temos que confessar e nós temos que servir ao Senhor. Temos inúmeros exemplos no Novo Testamento de pessoas e famílias que serviram a Cristo. Nós temos Marta, Maria e Lázaro, aquela família da cidade de Betânia, família amiga de Jesus. Jesus se hospedava na casa dele. Jesus amava aqueles irmãos, aquela família. Jesus ama, está hospedado conosco no nosso lar, tem liberdade para isso, tem vontade disso. Nós proporcionamos isso para Ele. Outra coisa é para adorar o Senhor, nós temos que adorá-lo. O salmista fala, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Ter comunhão com Deus. Outra coisa é obedecer a Deus, temos que obedecer a palavra. E eles propuseram, olha o finalzinho do versículo 24. Disse o povo ao Senhor, serviremos e obedeceremos a sua voz. Quando nós dizemos que pertencemos a Cristo, nós temos que obedecer a Cristo, nós temos que ser um servo, nós temos que proclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e viver de acordo com o que Ele ensina. Temos que confessar, servir, que adorar e obedecer a Cristo. Porque aí os benefícios dessa importante escolha vão acontecer nas nossas vidas. Deus vai nos guardar, vai nos proteger, vai nos abençoar, com certeza. Se todas as coisas Ele vai nos conceder, nos serão acrescentadas. Basta que busquemos em primeiro lugar o seu reino. Tudo o que necessitar, Ele vai nos proporcionar. Em concluir, Josué, capítulo 24, versículo 21. Então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. Versículo 24. Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Versículo 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué. Olha, essa a solene afirmação de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, levou uma solene afirmação do povo. Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Olha, que responsabilidade uma afirmação como essa. Não é dizer apenas que vamos servir, mas é estarmos em condição de servir. Eu vou servir a Deus. Não. Eu preciso me colocar em condição de servir a Deus. Eu preciso eliminar os deuses estranhos, entronizar Deus apenas na minha vida. Então, santificar minha vida, uma vida de acordo com a palavra de Deus. Então aí eu terei condição de servi-lo. Diz o texto que em Siquém, depois de se comprometeram, levantaram um memorial. Josué escreveu essas palavras no livro da lei, tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho, que estava em lugar santo ao Senhor. Quando eu li esse texto, eu fiquei que me lembrei de uma coisa. Quando Abraão chegou para Canaã, em Siquém, ali no carvalho de Moré, ele edificou um altar ao Senhor. Foi o primeiro altar que Abraão fez na sua caminhada como um crente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez até debaixo da mesma árvore, nós não sabemos. Mas ali, uma pedra, um altar que simbolizasse aquele pacto, aquela decisão, aquele juramento de ser um servo de Deus. Quem sabe não está na hora de você ou de nós fazermos um pacto com Deus. Não é colocar uma pedra, mas é escrever nos nossos corações que nós agora, daqui para frente, nós vamos servir ao Senhor. Vamos cultuar, adorar o único e eterno Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Convido você, se você ainda não fez esse pacto com Deus, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, que você possa aceitá-lo nessa noite. Se você já o tem confessado, mas não está vivendo dignamente dessa confissão, é momento para que você possa fazer a prática de toda a teoria da sua vida. E a partir de hoje, tomar uma decisão de servir ao Senhor. Quem sabe assim, você vai conseguir, com fidelidade e integridade, influenciar toda a sua casa, aqueles que estão ao seu redor. E você vai poder ter a bênção de ver muitas pessoas também dedicando a sua vida ao Senhor Jesus. Vamos orar por isso? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelo registro dessa proposta e dessa escolha tão significativa. Obrigado pela coragem do Teu servo diante de uma nação inteira, posicionar-se ao Teu lado de forma tão correta, motivando e incentivando todo um povo a que também tivesse uma decisão correta ao Teu santo lado. A nação foi muito abençoada durante muito tempo e nós seremos muito abençoados quando fizermos as escolhas certas em nossas vidas. Que a Tua palavra possa nos corrigir, nos desafiar e nos orientar sempre às decisões corretas em nossas vidas. Ó Pai, se porventura alguém ainda não se decidiu ao Teu lado, que seja a oportunidade também de fazer um pacto contigo, aceitando o Teu Filho como Salvador da sua vida. Mas se existe alguém que já tem desejado essa decisão, já tem professado, mas ainda continua na mesma situação, que possa sentir-se motivado a ter uma atitude diferente em sua vida, a lançar fora qualquer Deus estranho que possa estar entronizado em sua vida e assim conceder o primeiro e único lugar ao Senhor Jesus Cristo. Que possa ter coragem de tomar as decisões necessárias para te servir com fidelidade e integridade. Pai, obrigado. Abençoe a todos que nos ouvem. Assim como a Tua palavra chegou em cada lar, que o Senhor possa encontrar um lugar em cada coração presente também. Obrigado, nós oramos, nós agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso eterno e amado Salvador. Amém. Ainda que a figueira não floresça, ainda assim me alegrarei. Ainda que pareça loucura aos olhos deles, pra mim é o Teu poder. Ainda que me canse, correrei. Ainda que com lágrimas colherei, ainda que não me livres da fornalha, adorarei. Ainda que me canse, correrei, ainda que com lágrimas colherei, ainda que não me livres da fornalha, adorarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda assim me alegrarei.
canto